Olá, meu nome é Thales. Estou aqui no dia 13/10/2021 para apresentar um trabalho na 7ª jornada acadêmica de anatomia clínica da UFSJ. O título do nosso trabalho é A Natureza Neuroanatômica do Transtorno Depressivo, Evidências Empíricas. Como autor, sou eu, Thales Fernandes de Souza, aluno de medicina, do curso de medicina da Universidade Federal de São João del Rei, do campus Centro-Oeste do Analindu, e como coautora Luana de Abreu Andrade, do curso de Psicologia da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus de Divinópolis. E como orientadora a gente tem o Michael Jackson Oliveira de Andrade. Pois bem, a depressão, os transtornos depressivos têm como característica em comum a presença do humor triste, humor vazio ou irritável, acompanhado desse humor de alterações somáticas, cognitivas, que afetam ali o cotidiano, afetam de uma forma significativa a capacidade de funcionamento do indivíduo no cotidiano. Como transtornos depressivos, a gente tem o transtorno disruptivo da regulação do humor, depressivo maior, a distimia, o disfórico pré-menstrual, o induzido por substância ou medicamento e outros, né? De acordo com a OMS, a depressão ela afeta 3,8% da população mundial e 5% entre os adultos e 5,7% entre os adultos com mais de 60 anos, né? E as mulheres são mais afetadas. A depressão, ela afeta, a gente sabe que ela afeta todos os países, de todas as rendas, e as pessoas sofrem, as pessoas que sofrem de depressão, muitas vezes não são diagnosticadas da forma correta. Por isso, muitos estudos estão sendo desenvolvidos nessa área da depressão e estão considerando aspectos neuroanatômicos e neurofuncionais do transtorno depressivo, aí para auxiliar o diagnóstico ou talvez aí também a terapêutica. O objetivo da nossa revisão foi investigar as alterações neuroanatômicas causadas pelo transtorno depressivo, né? Como método, a gente realizou uma busca eletrônica de artigos nas bases de dados PubMed, Medline e Lilacs via Biblioteca Virtual de Saúde. Os escritores utilizados por a gente, de acordo com os escritores de ciências de saúde, foram depressão, or depressive symptoms, or affective disorder, and neuroanatomy, or neuroanatomical. Os critérios de inclusão utilizados pela gente foi estudos sobre transtornos depressivos e estrutura neuroanatômica, estudos empíricos realizados com humanos com transtornos depressivos, estudos que utilizem procedimentos de investigação invasivo e não invasivo, estudos que utilizem dados empíricos disponíveis, artigos em inglês, artigos dos últimos 5 anos e artigos de texto completo. Como critérios de exclusão, a gente utilizou descrição insuficiente do protocolo neuroanatômico encontrado, ausência de informação relevantes, como análise estatística ou procedimentos metodológicos, estudos com métodos qualitativos, estudos de revisão, cartas editoriais, revisões sistemáticas e revisões bibliográficas. Como resultados, a gente encontrou ao todo 268 artigos, 22 da PubMed e 246 da Biblioteca Virtual de Saúde. Desses, a gente selecionou 9 artigos, dos quais a gente excluiu 4 após ler o resumo, né? Os 9 foram selecionados após ler o título. Ou seja, sobraram 5, e desses 5 a gente leu eles em texto completo para avaliar os critérios de elegibilidade. E dos 5, 2 foram excluídos com justificativa, pois não apresentavam estudos sobre as áreas neuroanatômicas, ficando 3 artigos para incluir na nossa revisão e fazer a nossa síntese. Os resultados. O primeiro estudo foi a influência dos sintomas depressivos no processamento cerebral de mulheres com fibromialgia, um estudo de EEG. A amostra foi 28 mulheres, o tipo de depressão não foi especificado, a comorbidade delas foram fibromialgia, e a medicação utilizada foram inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E o método de investigação do estudo foi o eletroencefalograma, que é uma pesquisa da atividade cerebral, e pesquisou-se alterações de atividades com diferentes frequências nas seguintes áreas anatômicas, o giro frontal medial, giro temporal médio e giro cingulado. O desfecho foi que pacientes com fibromialgia e com depressão não tratada apresentavam uma menor ativação do hemisfério esquerdo,
Lembrando aí que o hemisfério esquerdo está relacionado aí didaticamente com as memórias positivas. E essas pacientes com fibromialgia e com depressão não tratada apresentavam uma menor ativação, né, nesse lado do hemisfério cerebral, né, e em comparação com os pacientes com fibromialgia, mas sem depressão. Outro estudo é a evidência da compensação neuroplástica no córtex cerebral de pessoas com sintomas, com a depressão, né? A amostra foram 41 homens divididos em 3 grupos saudáveis, né? 3 grupos saudáveis que tomavam a duloxetina, né? E outro grupo placebo. O tipo de depressão é distimia, né? Que é um tipo de transtorno depressivo com sintomas depressivos crônicos, né? E as comorbidades da amostra foram transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico e fobia social. A medicação utilizada, como eu falei anteriormente, foi a duloxetina. O método de investigação foi a ressonância magnética funcional, né, que tem como parâmetro aqui a morfometria, e a área anatômica pesquisada foi bilateralmente, né, o giro temporal superior e médio, o giro cingulado, o lóbulo parietal inferior, o giro supramarginal, o giro pré e pós-central. Como desfecho, né, foi evidenciado que pacientes com distimia, né, há muito tempo, eles têm uma espessura cortical maior e está relacionado com sintomas menos graves, ou seja, assim como o músculo, né, ele aumenta de tamanho para compensar uma força que ele está carregando, ou o córtex, ele aumentam, né, a sua espessura através da neuroplasticidade para né, ter uma tentativa, né, ali de reverter, de fazer alguma coisa com os sintomas que o paciente está sentindo, né? Ou seja, o espessamento cortical, né, basal, ele pode estar protegendo os pacientes com distimia de desenvolver uma forma mais grave da doença, né, da depressão. Outro estudo, né, e último, foi os efeitos da depressão subclínica, ansiedade e somatização na estrutura cerebral de pacientes, né, saudáveis. A amostra foi 177 indivíduos, né, 94 mulheres e 83 homens. O tipo de depressão não foi especificado. A comorbidade foi transtorno de ansiedade não especificada, né? E a medicação utilizada também não foi especificada. O método de investigação foi igualmente ao anterior, né, ao segundo estudo, e as áreas anatômicas pesquisadas, né, foi que né, uma pesquisa da massa cinzenta, né, em algumas áreas e evidenciou-se, né, uma pesquisa da massa cinzenta no peráculo parietal, o giro temporal superior esquerdo e o giro pós-central bilateralmente. Quais que foram os desfechos? Foi que tem um padrão distribuído de alterações na massa cinzenta ali em algumas áreas de pacientes com depressão subclínica, né? E principalmente ali nas áreas pré e pós-centrais do hemisfério esquerdo. Mais uma vez, o hemisfério esquerdo aparecendo, né? Então, para finalizar, a gente encontrou alterações, né, na massa cinzenta no hemisfério esquerdo, algumas áreas do hemisfério direito, especificamente em áreas frontais, giro cingulado, giro pré e pós-centrais, e parietal inferior, médio e superior. Lembrando aqui que, né, o sistema nervoso central está conectado como um todo, né, por mais que a gente não tenha citado algumas áreas aqui, possivelmente, né, tem outras áreas aí que estão relacionadas com o transtorno. Né, estudos futuros são necessários ali para refinar os protocolos neuroanatômicos, né, traduzir esses conceitos da neuroplasticidade, né, e relacionar esses conceitos com os sintomas e os comportamentos que os pacientes com transtorno depressivo têm, né? E lembrando aí que esses estudos aí são bons para poder aí melhorar aí as terapêuticas, né, de estimulação magnética transcraniana, eletroconvulsoterapia e estimulação elétrica profunda, que são algumas terapêuticas até promissoras aí para o transtorno. Essas são nossas referências e muito obrigado pela atenção.